O Supremo Tribunal Federal julga hoje a constitucionalidade de uma medida falando sobre a lei seca. O repórter João Vitor Rocha traz as informações. João, como é que vai ser essa análise pelo Supremo de pedidos de extinção da tolerância zero nesses casos? Olha, Thiago, é uma ação antiga que foi impetrada pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento há 13 anos, que trata essa lei seca como inconstitucional. Eles argumentam que aqui no Brasil, as pessoas que ingerem uma pequena quantidade de álcool antes de dirigir são tratadas da mesma forma, com muito rigor, como as pessoas que se embriagam e vão dirigir. E também argumentam que em alguns outros países existe uma certa tranquilidade, pode ingerir uma certa quantidade de álcool antes de assumir a direção. Em nota, a Abrazel, que é essa associação que entrou com esse pedido, eles falam o seguinte: no modo como foi imposta, a lei é inconstitucional e ineficiente. Além disso, é uma legislação elitista, pois a multa é maior do que o dobro do salário mínimo. O rico exagera e paga, o pobre não pode nem tomar um chopp depois do trabalho. A gente lembra que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela sugere que seja permitida a ingestão de até 0,5 gramas de álcool por litro de sangue. Aqui no Brasil, antes de 2008, quando a lei seca entrou em vigor, era permitido até 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. Em outros países, é permitido até 0,8, que é justamente esse argumento da Abrazel. Alguns países europeus, como a Alemanha, por exemplo, alguns estados norte-americanos e a nossa vizinha aqui, a Argentina. Então, esse julgamento já foi marcado em outras situações pelo STF e agora foi marcado novamente. Eventualmente, se tivermos esse julgamento hoje, podemos ter novidades em relação à lei seca, que a gente já está bastante acostumado aqui no Brasil, Thiago. O João Vitor Rocha daqui a pouco traz mais informações. A gente gira os nossos comentaristas, o Ricardo Salles, que acompanhou a participação do João. Essa é uma discussão antiga aqui no Brasil, essa questão da direção e da bebida. Enquanto não houver um rigor nas punições, as coisas vão continuar como estão, não é, Salles? Pois é importante lembrar que houve avanços importantes com essa lei que restringiu a direção de pessoas que consumiram álcool. Por outro lado, também é verdade que em muitos países do mundo há uma certa tolerância, até porque o problema não está na ingestão pequena, e sim quando você perde a capacidade, perde a capacidade de dirigir, reflexos, etc. Ontem, no programa da Jovem Pan, foi muito interessante o depoimento dado tanto pelo Mota quanto pelo Rodrigo Constantino. Mota morou nos Estados Unidos, Constantino mora nos Estados Unidos. Ambos disseram o seguinte, que nos Estados Unidos não há blitz de verificação com o bafômetro, essa coisa toda. O que há lá é que policiais verificam muito o comportamento do motorista. Se o comportamento do motorista indica que há algum problema, ele é parado, e se houver ali naquele caso um consumo de álcool, as consequências são muito graves. Não se trata de apenas de multa, mas de consequências criminais, enfim, muito sérias. Então o Brasil adotou esse modelo de fazer a blitz, e com isso impedir as pessoas de terem qualquer consumo. Talvez seja o caso de consolidar em regras de trânsito mais adequadas algo nesse sentido. Por outro lado, também não pode permitir aqueles abusos que nós cansamos de ver de pessoas dirigindo completamente embriagadas e tocando aquilo como se nada tivesse acontecido. Essa é uma discussão muito importante para a segurança das pessoas no Brasil. Olha, não tem uma posição formada, fechada a respeito, mas talvez seja temerário mexer em alguma coisa que tem funcionado bem, né? A verdade é que se a gente olhar para os números, certamente de acidentes relacionados à bebida no trânsito foram coibidos ou diminuíram desde que a lei seca foi adotada, e essas blitz são um importante fator inibitório ou impeditivo de que motoristas bêbados, mesmo que seja com uma pequena dosagem de bebida, saiam dirigindo por aí. As pessoas se acostumam a pegar carros por aplicativo, ou transporte público, ou ir a pé se for um bar ou restaurante perto de casa. Eu acho que é uma cultura que tem funcionado para o brasileiro e que tem apresentado bons resultados. Acho que os principais a serem ouvidos aí são provavelmente as autoridades de saúde, a ponto de dizerem quantas doses representa de fato um impedimento para aquela pessoa possa dirigir. Eu acho que isso deve variar também de pessoa para pessoa, então talvez seja difícil adotar um padrão único. Com 1, 2, 3 doses você pode dirigir, mas talvez seja pouco para uma pessoa e muito para outra. Por isso essa perspectiva aí, da tolerância zero, esse rigor que parece excessivo, mas que tem funcionado e tem trazido bons resultados.